comigo a palavra do Senhor em Êxodo 20, versículo 3. Quero ler um versículo, eu não posso esquecer. Nosso amigo, que vem lá da obra, lá do sítio, Tinão está visitando a gente. Queria que nós aplaudíssemos ao Senhor pela vida do Tinão, que deu a palavra e veio. O Tinão foi um dos homens que trabalharam aqui na obra aqui da nossa chácara, viu? Ele estava aqui, ó. Ele plantou grama, ele ajudou o Ed muito tempo, né? Agora está ajudando a gente lá no sítio. Glória a Deus. Amém? Abriu comigo aí? Nós vamos entrar num tema específico, uma sequência de pregações nesse tempo. E nós vamos trabalhar sobre um tema que não tem nada a ver com a gente, só com o pessoal lá de Morato, assim, outras pessoas. Não é com a gente, isso aqui é só ensinamento, só pra gente saber, não tem. Vocês, com certeza, vocês não são. O tema que nós vamos trabalhar durante 1 mês, 2 meses, não sei, assim como Deus assim quiser. E eu quis começar, dar o pontapé inicial, pela misericórdia do Pai, que é só Ele. Nós vamos trabalhar num tema bem bombástico, que é idolatria. Diga uau! Aqui não tem nenhum idólatra, graças a Deus. Né, seu João? Só lá no Paraná. Vamos ler os 4. Vocês sabem, quem sabe aqui os 10 mandamentos? Levanta a mão de cor. Os 10 mandamentos, quem sabe? Levanta a mão, sem vergonha. Quero ver quem sabe. Irmãos, não saber os 10 mandamentos? Que vergonha! Dá vontade de fazer você passar vergonha aqui, ó. Mandar você vir aqui falar. Os seus filhos sabem? Quem sabe os 4 primeiros? Quem sabe os 4 primeiros? Chama alguém aqui para falar? Não, né? Vamos ler comigo? A televisão está manchada. Leia comigo então, Êxodo 20, versículo 3. Obrigado. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7, próximo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para santificar. Vou ler somente até aí. Essa é a leitura de abertura. Toquei errado. Aleluia. Aleluia. Então, como eu disse, nós vamos tratar hoje de um tema bem específico. O tema é idolatria. E para eu fazer isso, eu quero fazer tipo uma caminha para a gente poder entender melhor o que é idolatria, porque muitas das vezes nós temos uma visão. Eu creio que aqui na comunidade, como a gente tem martelado bastante, é uma comunidade que tem estudado a palavra, tem pregado a palavra, talvez você tenha uma visão um pouco mais certa do que é idolatria. Mas mesmo assim, eu queria começar do zero, dizer como a gente via, ou talvez como a gente ainda vê idolatria. De modo geral, como vemos idolatria? Essa é a primeira pergunta, e os irmãos sabem que eu gosto de fazer pergunta. Eu quero dividir isso em 4 tipos. Como vemos ou como víamos. Porque nós ainda tem muita coisa que a gente traz
E tem muita coisa que o Senhor já nos libertou. Mas como temos visitantes, então às vezes uns estão mais na frente, outros estão no meio, outros estão lá atrás ainda. Então por isso que eu quero fazer um pano aqui de fundo, para a gente poder entender melhor. Vamos lá então. Nós vemos, ouvíamos idolatria como um pecado exterior. Um pecado exterior. O que a gente faz exatamente, né? Imagine que agora numa conversa, alguém perguntasse, eu perguntasse para você, você conhece algum idólatra? Quem conhece algum idólatra? A gente poderia responder, com certeza eu conheço, porque antigamente, ou alguns de vocês podem identificar um idólatra como alguém que faz alguma coisa, ou como é devoto a alguma coisa, algum santo, algum gesto, alguma cruz. Você provavelmente podia identificar um idólatra como um cara assim, como uma coisa externa, como alguma prática. Sim ou não? A gente não identificou assim? Quando falava de idolatria, a gente já logo pensava naquele cara lá que se curvava, que toda vez que passava em frente à igreja fazia o sinal da cruz, ou aquele cara que tem o santo em casa, ou aquele cara que... Não é assim que a gente via uma pessoa que faz alguma coisa externa, de acordo com as nossas ações. Então, primeiro, um pecado a gente via, ou a gente ainda vê, isso como um pecado exterior. 2, um pecado específico, ou um pecado particular. Um pecado comum. Nós não víamos isso assim, ou não? Idolatria é um pecado comum? Sim ou não? Quem acha que é um pecado comum, levanta a mão. Um pecado como os outros. Quem acha que o pecado de idolatria é um pecado como os outros? Pode ser. Eu vou ler aqui. Pense em quais atitudes levaria você a definir alguém como idólatra. Bem provável que elas não escapem muito das ações, como adoração à imagem, a participação em procissões ou algo semelhante. Nada anormal. Idolatria é um pecado particular, tal como mentira, furto, adultério ou explosão violenta da ira ou outro lugar. Você vê o pecado de idolatria como um pecado qualquer? Um pecado comum? Nós víamos, ou vemos, ou é. Isso aqui é só um pano para a gente entender o que é idolatria. Então, 3. É um pecado dos outros, não dos cristãos. É um pecado somente daqueles que praticam idolatria, irmãos. Nesse culto pagão, lá na África tem muita idolatria, né? Aqui não. Lá, um cristão, se eu falasse você é um idólatra, quando você é um idólatra, você já ia se ofender. Hoje não sei mais. Mas antigamente, você sabia que nos primeiros cristãos, quando iam dirigir a falar do catolicismo ou dos católicos, eles chamavam eles de idólatras? Os idólatras, eles começavam dizendo assim, os idólatras, porque eles não se viam, mas viam os outros como. Então, nós víamos o pecado como um pecado dos outros e não um pecado nosso. Era assim ou não era? Sim. Ou é? Preste atenção. Um exemplo bem interessante que eu anotei aqui, eu podia pedir para vocês falar, porque aqui a igreja sabe o credo dos apóstolos de cor. Quando você alguém já não falou para você que o credo é coisa de católico? Já não falaram para vocês? Ou chegaram e falaram, pastor, agora a gente é católico, é? Por quê? Você sabia que o credo é antes da igreja católica? É do século I. E quando a gente pratica o credo, que foi uma coisa que eles escreveram no século I, o que a gente faz? É católico. E aí já leva você você faz as práticas católicas na igreja. Nós precisamos rever muita coisa acerca do cristianismo. Porque, irmãos, tem muita coisa na igreja católica que eles fazem com muita
temor. Só que tem coisas erradas e aqui não tem, né? Aqui a gente é santo, aqui a gente não levanta outros deuses. Não. Só lá em Morato mesmo. Só lá em Morato. 4. É um pecado litúrgico. Nós vemos, ou não vemos mais como um pecado litúrgico. Um pecado cometido somente na ocasião do culto. Somente nas reuniões. Somente na hora da adoração que a gente pratica o pecado de idolatria. Sim ou não? Era assim, não. Vocês acham assim, não? Diga, irmão, responda. Sim, mas a gente achava que só poderia ser um idólatra quando vocês estivessem se curvando a alguma imagem, ou usando a imagem como intercessora, ou clamando a imagem. Você está sendo um idólatra. Mas isto não é verdade. Então eu disse para vocês, só recapitulando, que 1 é um pecado exterior, 2 é um pecado específico, é um pecado comum, 3 é um pecado dos outros e não nosso, 4 é um pecado litúrgico. Agora vamos dar as respostas aqui com entendimento bíblico, para ver como a gente era, ou como a gente é, e como a gente precisa ser. Irmãos, esse estudo, ou essa pregação, eu tirei de um livro, esqueci o nome, Idolatria do Coração, que é do meu amigo, que eu gosto muito, o pastor Felipe Fontes. Então, todas as informações aqui foram retiradas do livro Idolatria do Coração. Vamos lá. Eu não posso falar que tem que mostrar a fonte. É um pecado exterior que fala somente das nossas ações? Sim ou não? Respondem, irmãos, vocês estão comigo? Ajudem-nos a pregar, por favor. Irmãos, não é um pecado exterior. Especificamente, idolatria é um pecado primariamente interno. Idolatria é um pecado interno. É um pecado inferior, que nasce aonde? No nosso coração. Tem a ver, ou não tem a ver com aquilo que fazemos, mas fundamentalmente pelas razões que fazemos, os motivos, por que fazemos estas coisas. Então, o pecado de idolatria que nasce no meu coração não é externo, né? As atitudes, mas sim é como, por que eu faço aquilo, a razão está no coração. Então eu só faço por causa de uma razão, porque pelo aquilo que eu amo. Nós vamos chegar lá. Queria que o Edinho abrisse comigo em Ezequiel 14, na revista e atualizada, na LA, 14:1. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo as multidões dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Eles não acusam os líderes do povo de Israel para ter se curvado fisicamente perante outros deuses. Ainda que tenham feito isso várias ocasiões no passado, mas por terem levantado ídolos no seu coração. Aqui a palavra de Ezequiel diz claramente que idolatria nasce dentro do meu e do seu coração. Lembrando que
não é um pecado exterior, é um pecado que nasce no meu e no seu coração. E como a Bíblia apresenta esse pecado? Um pecado dos outros? Não é um pecado dos outros. A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado radical. Isso aqui é importante você gravar. Um pecado radical. É um pecado raiz. Diga para o seu irmão para você lembrar muito bem. Idolatria é um pecado raiz. Ele não é um pecado específico. Ele não é um pecado comum. Ele é um pecado que faz com que todos os outros pecados aconteçam. É um pecado raiz. É um pecado que gera outros pecados. É um pecado radical. Isso é a razão porque eu mato, porque eu roubo, porque eu minto, porque eu traio, porque eu sou orgulhoso, porque eu não aceito viver com Deus. Eu não preciso de Deus. Eu abandono Deus. E aí esse pecado que está dentro do coração, que é a raiz, faz com que todos os outros pecados aconteçam. Então, idolatria é um pecado raiz. Por que Adão e Eva pecou? E foi o pecado do quê? De querer ser igual a Deus. Além de ser raiz, esse pecado nasce no nosso coração. Preste atenção, aqui é importante lembrar que o princípio básico da antropologia humana e bíblica é que aquele segundo o qual funcionamos de dentro para fora. Fomos criados desta maneira para funcionar. É do interior que as coisas acontecem. É de dentro que as coisas acontecem. Começa no coração, a raiz. Vamos ler aqui o que Jesus fala acerca do coração. Lucas 6:43, comigo. Não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bons frutos. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem abroros de dimas uvas. O homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Idolatria nascendo no seu coração, irmãos, você vai externar. É como se, não é externo, não é um pecado externo, é um pecado interno que as práticas vão dizer. Mas primeiro isso nasce aqui, ó. Outro versículo que deixa bem claro isso, Mateus 15, versículo 17 ao 20. Não compreendeis que tudo o que se entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado para o lugar escuro? Entenderam bem o que quer dizer aqui? Você come, depois vai ao banheiro. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Irmãos, pecado raiz nascendo do nosso coração, que é um pecado que nos exima de Deus, que diz: eu não preciso de Deus, Deus, o Senhor não é importante. Esse pecado faz com que nós pratiquemos todas estas outras coisas. Provérbios 4:23 diz assim, isso é muito importante, você tem que gravar esse versículo, eu creio que você conhece. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O segredo está no seu coração. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A verdade é que nós não amamos e nem
damos graça e nem louvamos e nem entregamos louvor e culto a Deus como Ele deveria. Disse Agostinho: o orgulho é o pai de todos os pecados. Preste atenção, disse Agostinho: o orgulho é o pai de todos os pecados. Aqui não tem orgulho. 3, estou só fazendo ainda a base, irmãos. Nós vamos caminhar rapidinho. Espero não segurar muito tempo aqui. É um pecado dos outros? Claro que não. É um pecado universal. Todos nós estamos sujeitos a pecar e a levantar outros deuses diante do Deus verdadeiro. Não é um pecado da congregação, nem da Assembleia de Deus, nem somente da Igreja Católica Romana. Não é só um pecado das igrejas africanas. Não é. É um pecado universal. Veja bem o que Paulo sugere aqui. E aqui muitos dos estudiosos têm este versículo aqui como a causa da idolatria, ou a consequência da idolatria por causa da queda. Romanos 1:22. Romanos 1:22. Só lembrando, irmãos, que nós já começamos esse estudo, ou essa sequência de pregações, nas terças-feiras. Terça agora nós falamos muito sobre idolatria. Também lemos este versículo. Diz assim, versículo 22: inculcando por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 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 Irmãos, você pode dizer para mim, lendo esse versículo aí de Romanos 1, mas espera aí, Paulo não está falando aí aos gentios? Não é aos crentes? Sim e não. Porque se idolatria fosse alguma coisa que nós precisássemos lutar, João não tinha dito isso lá em João 1 João 5:21 e 1 Coríntios 10:14, nós já vamos ler. É um pecado que nós precisamos lutar. Isso Paulo estava repreendendo aqueles que deixaram a glória de Deus. E Deus os entregou às suas paixões, e nós já vamos ler sobre isso também. Mas ele está dizendo que é um pecado raiz, que é um pecado de todos nós. E que se nós deixarmos levar por este pecado, nós vamos parar no mesmo lugar que esses que já transformaram ou substituíram Deus por outra coisa. Amém? Estão comigo? Então abra comigo só para saber que esse é um pecado que os apóstolos já sempre repreenderam a igreja. 1 Coríntios 10:14. Olha só o que Paulo disse à igreja de Coríntios: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A Bíblia sempre repreende o povo dela para que nós escapemos da idolatria. É um pecado que nós devemos fugir e guardar-se. 4, e último, é um pecado restrito a um único grupo, ou a alguns grupos. Não é verdade. Mas é um pecado que tem a ver com a vida num todo. Idolatria é um pecado que, se você não vigiar, ela te comanda e ela te rege. Tem a ver com toda a nossa vida. Não é um pecado específico de um grupo, é um pecado que nós, como João e Paulo aqui acabou de dizer, que nós temos que fugir. E nós vamos aprender já mais um pouquinho sobre isso.
Idolatria tem a ver, antes de tudo, com obediência, com escolhas que fazemos e que decisões nós tomamos. Não se trata de um pecado cometido apenas nos templos ou nas salas de orações, mas na vida como um todo, em cada uma das dimensões da nossa vida, em todas elas. Se não se cuidar, você levanta ali um Deus. Só para encerrar essa parte, Jeremias 16:11. Então lhe responderas: por que vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e foram após outros deuses e serviram e os adoraram, mas a mim deixaram a minha lei e não guardaram. Isso é uma responsabilidade nossa para os nossos filhos, porque os nossos filhos seguem o nosso exemplo e a gente sofre consequências por isso. Segunda parte, eu estou na segunda parte, irmãos. Espero que a palavra do Senhor esteja falando ao seu coração. Agora vamos definir realmente o que é idolatria. A palavra que eu quero colocar aqui, eu quero que a gente abra de novo em Romanos 1:23. Vou ler. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Uma resposta é que a idolatria é, substituição. Diga para o seu irmão, substituição. Idolatria é, ó, que mudaram, a palavra aqui é laço, mudaram, trocaram, é uma coisa pela outra, transformaram, substituíram a glória de Deus incorruptível pela semelhança de homens. Uma dessa maneira que o apóstolo Paulo a define na passagem de carta aos Romanos, citando: mudaram a glória de Deus, substituíram por outra coisa. E aí eu te digo, se nós lemos, e eu não quero ler, falam, como a gente leu há pouco, inculcando sábios. Acabou a bateria. Estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo aí? Legal? Substituíram, irmãos. Nós somos homens sábios. A ciência, os estudos dizem que somos homens sábios. O que isso quer dizer? Quem sabe me dizer, os professores aqui de ciência? Homens que pensam. Fala da sabedoria humana. E aí, abra lá de novo comigo em Romanos 1, versículo... Vou abrir aqui também, Edinho. Romanos 1, versículo 23. Tá melhor. Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se o coração insensato. Olha agora o 22 que diz: inculcando-os por sábios, tornaram loucos. Irmãos, o homem sábios, que é o homem da sabedoria, ele trocou o conhecimento de Deus que eles tinham. Deus diz que eles são indesculpáveis, porque Deus declara na natureza, em tudo, que Deus existe. Mas os homens, por causa do conhecimento, eles trocaram o conhecimento de Deus pelo conhecimento próprio. Trocaram, substituíram, se tornando loucos, porque se inculcaram sábio. Irmãos, é por isso que a verdade tem sido sucateada, a verdade tem sido arrancada. Eles estão querendo inculcar nas nossas cabeças que o que eles pensam, o que eles imaginam, o raciocínio humano é o Deus, é a razão, e não a sabedoria de Deus. Inculcando os sábios, se tornaram loucos,
mudaram a glória de Deus incorruptível, versículo 23, semelhante à imagem do homem criado. Misericórdia. Misericórdia. Então o homem sábio trocou o conhecimento de Deus pelo conhecimento próprio. E aí ele rege a vida dele. E, irmãos, e quanto mais multiplica o conhecimento, olha só, preste atenção no que está acontecendo nos dias de hoje. Quanto mais multiplica o conhecimento, e o próprio Daniel já dizia isso, que no final o conhecimento ia ser alastrado. E hoje nós vivemos o conhecimento alastrado, a tecnologia bombando a todo vapor. E quanto mais nós dependemos disso, menos nós dependemos de quem? De Deus. E aí você entende o que acontece no versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O conhecimento faz isso, enlouquece o povo, deixa o povo viver paixões e emoções que não deveriam viver. Semelhante aos homens, também deixaram, 27, o contato natural de mulheres e se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Diga misericórdia. Quando o homem tira a sabedoria do seu lugar, tira Deus do seu lugar e põe o seu próprio raciocínio, as suas razões no lugar de Deus, acontece isso aqui. Você vive perdição. Vamos seguir. Sabe por quê, irmãos? Porque isso fala de fé. E você sabe que fé fala de confiança. Irmãos, todo homem é religioso. Fala aí pro seu irmão que você tem que decorar essa parte aí, porque os outros irmãos vão bater nessa tecla também nas próximas pregações. Você é religioso. Eu tava lá, nós estávamos lá na trilha, e aí o nosso amigo Cris falava, ele falou assim para nós: eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo, mas no final estava quase chorando. Ou chorou, talvez. Teve um lá que chorou, não sei se ele especificamente chorou. Irmãos, nós fomos feitos para adorar. Diga aleluia! Só que tem gente que não adora a Deus. Diga misericórdia. O homem nasceu para adorar. O homem nasceu para entregar culto. O homem nasceu para adorar a Deus. Todo homem é religioso. O homem preferiu depositar a sua fé, entregar o seu culto, confiar nas razões, no trabalho, no dinheiro, do que na sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que eu estou falando sobre fé com você, irmãos? Precisamos de fé hoje. Irmãos, sabia que para você chegar aqui, tio Kevin, você acha que quem trouxe você aqui foi o carro? Você acha que quem trouxe você aqui foi o Uber? Você acha que quem trouxe aqui foi a condição financeira sua de poder comprar um carro e você se acordar de manhã? Você acha que você acordou porque você quis? Nós precisamos de fé para tudo. Para você sair de casa, para você levantar da cama, ou para você vir para cá. Você saiu de manhã, acordou, escovou o dente e falou: eu vou para a igreja. Você acha que você não usou de fé para isso? A fé está em todo lugar. A fé está aqui. Nós precisamos de fé para viver, irmãos. Sem fé você não tinha saído de casa. A pergunta é, e eu coloquei aqui: você crê que o carro que te leva, é o dinheiro que paga o Uber, é a força do seu braço que faz você levantar da cama? Se você crê nisso, você hoje já levantou um Deus no lugar de Deus. Porque se nós não entendemos que tudo vem de Deus, e tudo é por Ele, tudo é para Ele, como disse Tiago aqui, Tiago 4,15, em vez disso deveríamos dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, e Ele quis que você levantasse
e estivesse aqui nesta manhã. Foi Ele que quis que você estivesse aqui com seu carro, a pé, de Uber, de bicicleta, não de trem, de ônibus. Foi Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Então a pergunta é: o que pode ser idolatria? Responda para mim, o que pode ser idolatria? Alguém sabe me dizer? Tudo aquilo que colocamos, mas coisas físicas, o que pode ser? Tudo. Carro, casa, emprego, a esposa, a família, o pastor, filhos. Irmãos, a palavra do Senhor diz, sabe o que pode ser idolatria? Tudo que é criado. Tudo que é criado pode ser idolatria. Tudo. Porque só existe um Deus e Ele não foi criado por mãos humanas. Então tudo pode ser idolatria. Tudo, até o chão que você pisa pode ser o céu, ou a luz. Tudo pode ser idolatria. Tudo. Um pingente, uma cruz. Tudo pode ser idolatria. Tudo. Mas não existe outra pessoa a ser venerada e adorada a não ser ao Criador. Então eu dividi aqui idolatria em 3 coisas. Nós estamos caminhando para o fim, viu? Rapidinho, eu acho. Depende de mim, porque depende do Senhor. Eu quero acabar em 5 minutos. Idolatria tem a ver, e é na sua vida e na minha vida, confiança. Diga para o seu irmão, confiança. Amor. Desejo. Amor e desejo é a mesma coisa. E obediência. Confiança, amor e desejo e confiança. Você confia, você ama ou deseja, ou você obedece. Idolatria é confiança, amor e desejo e obediência. Quando eu confio em alguma coisa, como ou mais que eu deveria confiar em Deus, isso é idolatria. Quando eu confio em alguma coisa mais do que eu confio em Deus, já se transformou em adoração. Então, quando você fala isso, pensa aí no leque de coisas que pode ser um Deus. Quando eu confio em alguma coisa mais do que eu confio em Deus, eu levantei um Deus aí. Então, o que eu quero dizer? Os seus filhos, o seu dinheiro, o seu pai, o seu plano de saúde, o seu emprego que você sempre sonhou, o seu casamento. Quando eu confio que eu sou casado, se eu perder o meu esposo, a minha esposa acabou para mim, eu confio mais no casamento do que Deus. Se eu perder esse emprego e se eu for arrancado dessa vaga, acabou para mim, eu confio mais no emprego do que Deus. Se eu for despejado, o que eu vou fazer? Misericórdia, acabou minha vida. Você confia mais no emprego do que Deus. Se Deus te tirar dessa terra, ou tirar a sua esposa, o seu esposo, e você morrer por causa disso, você confia mais na estrutura da família e do casamento do que em Deus. Eu tenho que confessar um Deus. Isso faz parte. Nós estamos aqui lutando contra os deuses. Eu sempre... E não usei esse negócio para mim... Contra mim depois. Isso é pecado, hein? Eu tenho esse negócio de confiar no meu olho para que meus filhos tenham segurança. Eu não gosto que meus filhos durmam na casa de ninguém. Para mim, eles têm que estar debaixo do meu olho. Senão o bicho esquenta. Para mim, a confiança é meu braço, irmãos. E eu preciso derrubar esse Deus. Não é que eu vou deixar eles dormir na sua casa qualquer hora, não. Nem venho aqui usar, não. Essa é a minha fraqueza contra eu mesmo. Mas quem guarda os nossos filhos é o Senhor. Não adianta você querer colocar o seu filho dentro de uma redoma, como se só você o defendesse. E se você faltar, é como se acabasse a vida para ele. E se você morrer? Acabou, seu filho está condenado a ser um marginal.
se não for ao Senhor que esteja ao nosso lado. Eu conheço muitas histórias de pais que esconderam os seus filhos e não deixavam eles sair para nada e não exporam eles de jeito nenhum para nenhum perigo. É como você não deixar o seu filho pisar no chão para que não entre bactéria no corpo. Aí quando ele pega uma doença porque você protegeu ele demais. E aí quando ficou grande, o filho viu que a liberdade era boa, largou tudo e viveu só promiscuidade. Não adianta você confiar na força do seu braço. Você vai, desculpa a palavra da baixa, se lascar com isso. Você vai se arrepender de não ter provado o seu filho, de ter deixado ele fazer certas coisas, de ter liberado alguma coisa para ele, para você ver o quanto você poderia liberar mais para frente. Próximo, amar e desejar. Quando eu desejo ou amo uma coisa mais do que eu deveria desejar e amar a Deus, eu levanto mais um Deus, mais uma estátua, porque tem estátua demais na nossa vida. Como diz o tio que fala, quem falou foi o Spurgeon, que falou que o coração do homem. Mas quem falou? Calvino falou isso. Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Somos seres desejantes. É verdade. Nós desejamos muitas coisas. E não é feio desejar. Eu desejo almoçar. Eu desejo namorar com a esposa. É bom, irmãos. É. Só que quando você deseja alguma coisa mais do que a Deus, você levantou um Deus. Irmãos, tem gente que levanta o Deus do sexo. É verdade. E aí o sexo é tão importante na sua vida que você perde a comunhão com a esposa e fica nervoso com os filhos e não conversa com ninguém porque a sua mulher ou o seu marido se negou a fazer sexo com você. Esse Deus é mais importante que Deus. Primeiro, porque você não poderia perder a comunhão com Deus e nem com os irmãos por causa disso, ou por qualquer outra coisa. Mas tem muitos deuses que nós levantamos. Fomos criados para desejar a Deus. Ele que nós devíamos desejar, irmãos. Toda vez que eu desejo algo que eu não deveria, se torna um pecado de idolatria. É pesado, irmãos. É pesado. Vou confessar outro pecado, mas esse eu já venci, irmãos. Mas quando eu era da igreja, jovem, já estava liderando jovens, eu acho. Irmãos, eu sempre ficava em casa na hora do futebol. Chegava atrasado no culto para assistir o futebol. Chegava o culto, já tinha começado, porque eu estava tomando banho, me arrumando e lá, vidrado no futebol, porque isso era mais importante do que o culto a Deus. Tudo que eu desejo mais do que Deus se torna idolatria na minha vida. Um passeio pode ser um Deus, a viagem pode ser um Deus, porque você só pensa na viagem. O culto é aqui. Deixa para depois, quando sobrar tempo. Tem todo domingo. Se eu faltar 2 domingos, tio Quer, o que tem? Eu desejo mesmo é viajar. Eu desejo mesmo é namorar. Eu desejo mesmo é conquistar. Tudo que você deseja, que te priva de estar aqui no domingo. Não é que você não pode, irmãos, mas tem que ser esporádico e bem esporádico. Não dará culto a outro, senão a Deus. Você está levantando outro Deus que não é o nosso Deus, e você está substituindo ele por esse Deus aí do futebol, pelo Deus do sexo, pelo Deus da diversão, pelo Deus do sucesso. Eu desejo sucesso, e pelo Deus da beleza, ou dos músculos. Irmãos, a gente se dedica tanto para ter músculo, gasta tanto dinheiro para ter beleza, mas
para sacrificar a Deus, eu não tenho força nenhuma. Como é? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Força fala, não é dito para musculação, não para ganhar dinheiro, não para ser promovido, não, com toda a sua força, fala de força para Deus. Irmãos, nós temos gastado nossa vida para Deus? Sim ou não? Responda. Obedecer. Então a gente confia, deseja ou ama e obedece. Quando eu obedeço às exigências de alguma coisa, obedeço às exigências de alguma coisa, mais do que obedeci a Deus, ou deveria obedecer a Deus, isso se torna um ídolo, um Deus. Irmãos, a gente obedece às exigências. Você não pode ficar sem malhar. Você não pode ficar sem ir naquele lugar. Eu tenho que viajar pelo menos uma vez por mês. Obedece às exigências do patrão, da empresa. Você é fiel, você é Caxias. Você não chega um minuto atrasado. Você está sempre lá. Você obedece às exigências. Mas você não vem para a igreja doente. E eu não estou jogando em dieta nenhuma. Mas trabalhar. Você obedece às exigências. Afinal de contas, se eu perder o emprego, Deus não vai me dar outro. Quem disse isso? Você obedece todas as exigências que o ídolo impõe para você, mas as exigências que Deus dá, você é o primeiro a cancelar. Quando vem à sua mente, quando Eva pegou o fruto e deu ao seu marido, qual o primeiro pecado que você vê aí? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer? Desejo. Não, alguém certa, mas todos nós talvez falaríamos, ela desobedeceu. Mas essa é a ordem errada das coisas. Ela desobedeceu sim, mas antes ela olhou e desejou. E viu que aquele fruto era bom. E era bom para se comer. E ela tomou o fruto e aí sim ela desobedeceu. Ela cedeu a exigência do Deus do desejo a comer aquele fruto. Uau! O coração enganoso. É um processo, irmãos. Vamos ver rapidinho, só para a gente enxergar isso. Gênesis 3:6. Eu vou ler de trás para frente, vocês vão entender por quê. 3:6 na parte B. Eva, ali no Eva, ó. Não está Eva ali. Está na RA? Não, desculpa. Não, está na RA mesmo, na RA. E vendo a mulher. Põe no 3. Perdi aqui. Põe, volta no 6 mesmo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao teu marido e ele comeu. Eva tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido. Vendo que era bom, desejou. Versículo 4, volta no 4 agora. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. E vendo a mulher que era bom, desejou.
para dar entendimento. E lembra que eu falei do entendimento do homem sábio? Quando ele perde a sabedoria de Deus, que deixa o conhecimento de Deus para ter o seu próprio conhecimento, ele ali nasceu o primeiro pecado, o pecado raiz. Irmãos, caminhando para o fim, eu prometo, Deus não está interessado por aquilo que eu faço de verdade, ações, externar as ações, mas Deus está interessado nas razões que eu faço. Por que eu faço aquilo ou outra coisa? Qual é a razão de eu buscar isso? Qual é a razão de eu obedecer e fazer isso? Idolatria é quando queremos agradar mais a criatura do que o Criador. É isso. Porque nós estamos preocupados com o que os outros vão ver, ou pensar, ou me julgar. Irmãos, esse é um pecado de todos. Não vem, não. Nós sempre estamos preocupados com o que vão pensar de mim. Se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo. Nós não preocupamos o que Deus pensa sobre mim, mas o que os outros pensam sobre mim. 1 Samuel 16:7. Estou caminhando, irmãos, é sério. Olha, hoje tem almoço. Então, quem me dá 5 minutos? Ninguém. 10 minutos, aleluia, obrigado. Porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentas para a aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você me dá 5 minutos? Obrigado. Então peguei mais 5, agora vocês estão na aula. Escuta essa frase aqui, que essa frase falou muito no meu coração, e eu creio que ela vai falar ao seu coração. Deus requer de você sacrifício. Diga amém. Mas o ídolo também precisa de sacrifício. O sacrifício a Deus é o puro, perfeito e agradável. Aquele que você faz de coração, aquele que você faz com vontade. Agora do ídolo não, ele dói. O ídolo quer sangue. O ídolo quer o seu suor. Tem que dar o sangue pro ídolo, porque senão não funciona, irmãos. Sabe quando você malha, Tony? Desculpa falar sobre malhação há muito tempo, mas você não fala, tem que dar o sangue? Tem que se esforçar, senão não ganha? Como é que é o negócio lá sem força, sem ganho? Como é que é? Sem dor, sem ganho. Então você só ganha se tiver dor. E o ídolo quer isso de você. Ele quer ver você sofrer. Ele quer ver você chorar. Enquanto ele não vê você padecendo, ele não sossega. Ele quer tirar o seu couro no último. O ídolo, grava essa. O ídolo quer sacrifício. E nós, agora é o inverso. E nós queremos o reconhecimento. O povo que gosta de reconhecimento. Irmãos, lá em casa nunca aconteceu isso. Eu vou dar um exemplo dos outros aí, entendeu? Não, só que não. Irmãos, sabe quando você está lá querendo agradar a sua esposa, você faz algo lindo para ela? No livro tem um exemplo que o pastor lá ali põe uma cortina nova lá na casa dele, na sala dele, e aí a esposa chega e olha para ele assim e fala: você trocou a cortina? Eita Deus! Meu Deus! Tinha outra cor? Eita Deus! Você já passou por isso na sua casa? Não você me falar? Você não falou com a esposa, quis agradar ela, quis fazer por ela, foi uma jantinha especial, lavou a louça, fez um negócio lindo pra ela, e quando ela chega ela fala: você limpou a casa? É isso! Mas olha como o chão tá sujo, você passou pano? Isso não é só lá em Morato que funciona isso, só lá em Morato. Essa janta é a melhor panela. E o que acontece com você quando a sua esposa faz isso? Olha o bicão. Faz o bico aí, Tony. O Tony é o bicão. Irmão, você fica sem falar com a sua esposa uma semana.
você quer, acabou, nunca mais eu faço. Ah, quem nunca falou isso? Você vai ver quando eu vou lavar a louça nessa casa de novo. Eu não vou comprar mais cortina nenhuma. E é perigoso ele arrancar a cortina da raiva. É ou não é? É ou não é? Eu não estou eximindo a culpa das mulheres não, mas eu estou dizendo para você, em especial os homens. Irmãos, aí a gente perde a comunhão, o relacionamento, até de ficar de conchinha com a esposa por causa do seu orgulho e porque você não foi reconhecido. É ou não é? Nós, orgulhosos como somos, queremos sempre o reconhecimento. Irmãos, preste atenção nisso, é muito sério. Você fez para agradar a quem quando você faz isso? Deveria ser a sua esposa. Você não fez para ela falar, olha, que cortina linda, que chão maravilhoso. Você não estava esperando isso? Se não vem isso, o que você deveria fazer? Ah, então vamos limpar. O que você quer? Não, vou limpar de novo. Eu vou trocar a cortina, eu vou tirar lá na loja, eu vou trocar. Porque a sua intenção era agradar a sua... Meu Deus. Mas você queria mesmo era ser reconhecido. Você queria mesmo era que ela olhasse para você e falasse, ó, como você é um maridão da hora. Quem não queria ter um marido igual esse? Gente, essa revelação é muito do alto. Isso fala das entranhas, fala do que a gente realmente é. E a gente é isso aí, sabe? A gente não está preocupado em agradar, a gente quer ser mesmo agradado. Quer ser o melhor em tudo. Quer ser o bonzão. Quer ser a referência. Essa banda só anda por causa que eu tô aqui. Senão, meus irmãos, não teria banda. Irmãos. Ah, o pregador, né? Você acha que eu ia deixar os pregadores de fora? Ah, quando eu prego, a igreja recebe. Ah, mas quando o Natinha prega, o tio quer, não é assim não. Você viu os irmãos como fica quando eu prego? Vai pra lá, Tiago. Irmãos, quando você desce do púlpito, se ninguém falar com você, você já fica nervoso. Ai meu Deus, será que eu preguei mal? Irmãos, nós estamos pregando para homem ou para Deus? Estão fazendo essa obra para homem ou para Deus? Mas é sério, idolatria. Você sabia que era tão séria assim, né? Talvez. Quando eu faço uma comida, eu quero logo que a Cris fale, ah, e aí, irmão, ficou boa? Se ela falar, ah, então não gostei, caramba, não vou fazer mais. Irmãos, a gente é esse cara, a gente é essa mina. Quando eu estou na empresa, e aí eu faço o esforço, chego mais cedo, sou o primeiro a chegar e o último a sair, e eu não recebo a promoção. Eu dou meu sangue, você ainda fala, eu dou meu sangue por essa empresa, e eu não tenho reconhecimento nenhum aqui. Você está fazendo para você mesmo, viu? Queria dizer. Porque quando você faz a Deus, quer com mais, quer ver paz, quer fazer qualquer outra coisa. Não faça para com os homens. Já estou misturando os versículos. Mas ao Senhor. Está entendendo? Oi? Quando vai para Londres, né? Aí o cara já se acha, né? Vende camisa igual pastor. Ai, quando vai para Londres, aí acabou o homem. Ah, agora cheguei no meu auge agora. Ah, agora eu só prego se tiver água de coco. Leite coado. Agora só pega inglês. Com leite coado. Vai pegar inglês. Jesus. É brincadeira, mas é sério, pastoral. É sério. Mas quando eu faço algum serviço em casa, eu faço para receber reconhecimento da família? Para Cris chegar lá para as irmãs da igreja e falar assim, o Deco conserta tudo. É para isso que eu faço? Irmãos, se eu faço
faço, irmãos, isso é uma verdade que tem que sair para fora. Se eu faço isso para ser um cara como não, esse pastor é top. Eu queria ser um pastor igual esse. Ainda bem que eu tenho, irmão, se eu faço para ter esse sentimento que isso seja arrancado do meu coração. Eu não posso fazer isso para que os outros vejam. A maior adoração tem que ser ao Senhor e não aos homens. Eu não posso ser um bom marido porque eu quero que os outros vejam que eu sou um bom marido. Por mais que isso seja uma coisa real, e tem que ser. Mas isso não pode ser para alimentar o meu próprio ego. O nosso ego é alastrador, ele é cachapante, ele nos destrói. Ele faz a gente perder a comunhão. Ele faz a gente ser maus homens, porque a gente no fundo só pensa em um só. E sabe qual que é o pior? A maior idolatria. Você acha que é ter um Deus na sua casa? Você acha que é você ter muito dinheiro e aí isso vai te tornar um idólatra? Não. A maior idolatria sou eu. O maior idólatra que existe sou eu e é você. Ou invertido, sou eu e é você. Irmãos, nós temos, se nós fizermos, eu coloquei aqui, tudo que não for proposto e bem feito, o que o Senhor vai te falar? Que isso é mais que a sua obrigação. Aleluia. Deixa eu pegar o fio de novo que eu perdi. Já falei isso. Aqui, isso que eu quero ler. Lucas 7, 17, 10. Acabei de dizer isso. Assim também vós, depois de haver feito tudo quanto foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O inverso de substituir é destrocar. Você tem Deus, você sabe que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a sabedoria humana, e você não substitui Ele por outro Deus. Pelo contrário, você entende que você precisa dEle e só Ele. Então, se você tem um Deus hoje, eu te desafio a tirar esse Deus, destrocar e voltar para o Deus verdadeiro. Não substitua mais o Deus verdadeiro. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do... Eu estou lendo na Arca, desculpa. É porque na Arca tem a palavra amor, por isso que eu procurei na Arca. Tem Arca aí? Por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e ainda por cima herdará a vida eterna. Sabe, irmãos, o que é o contrário de substituir? É deixar. Eu troquei aqui, não é destrocar, é deixar. Aquele que deixar tudo isso, deixar o amor, o desejo errado, deixar o amor, a confiança errada, deixar de obedecer a pessoa errada, deixando casa, deixando irmãos, deixando irmãs, deixando pai, deixando mulher, esposa, filho, terras, deixar tudo por amor de Deus. Esse é um versículo que é revelante aqui, revelador na nossa vida, revelante. Você receberá 100 vezes o tanto que você deixou. Irmão, isso é loucura isso. E ainda por cima, no fim de todas as coisas, herdará a vida eterna. Filipenses, pode voltar na área 3:17. Mas eu vou ter que terminar. Quem sabe eu termino depois no segundo capítulo de idolatria. Filipenses 3:17 diz assim, 17 ao 20. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois, irmãos,
a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vocês não são inimigos de Cristo, mas vocês cansavelmente estamos martelando na cabeça de vocês para que vocês derribam esses deuses que sempre insiste estar sendo levantado em nossas vidas. Nossa pátria está no céu. Nosso destino é o céu. Como diz esqueci o livro que nós temos circulado, a vida é um teste. Nós estamos na vida para receber a coroa inacessível, a qual não é corruptível. Nós vamos herdar a vida eterna, mas para isso Deus mandou: não terás outro Deus diante de mim. Ele ordenou: não terás outro Deus diante de mim. Então é hora de visitar o nosso coração. Lembra? Idolatria é um pecado raiz. Põe a mão sobre o seu coração. Consegue? A palavra do Senhor diz em Salmo 139, ele diz assim: sonda e conhece o meu coração. Tu sabes quando assento, sabe quando eu levanto. É, Deus, tu sondas e conhece. Tu sabe, Deus, como eu tenho vivido. Tu sabe quais as intenções do meu coração. E por que eu faço isso? E por que eu faço aquilo? Sonda, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum Deus que não é o Senhor. E guia-me pelo caminho correto. Toca nos corações dessa hora, Senhor. Mostra a eles aí, Pai, o Deus que eles têm servido. O Deus que nós insistimos ainda em levantar. O Deus do orgulho. O Deus, Pai, do controle. Deus da desobediência à Tua palavra. Aleluia. Qual o verdadeiro motivo por que você faz isso ou aquilo? Por que eu busco isso ou por que eu busco aquilo? Por que eu tomo essa decisão e não tomo a decisão correta? Eu tinha alguns textos a ler, mas eu vou deixar você agora meditando na palavra do Senhor. Fique em pé no seu lugar. Porque se eu fizesse apelo, todos nós teríamos que vir aqui na frente. Como disse Jesus acerca da mulher idólatra: quem não tiver nenhum pecado, que está aqui a primeira pedra. Por favor, joguem as pedras no chão. Senhor, eu quero orar pela igreja do Senhor. Eu sei que muitos aqui têm muito revelação da parte do Senhor. Tem caminhado e derribado os deuses falsos na sua vida. Eu creio que tem muitos aqui que caminham, Pai, e a esse propósito de ter o único Deus verdadeiro. Mas tem uns que estão mais atrás, outros no meio e outros mais à frente. Mas essa é uma coisa, como disse João, como disse Paulo, que nós temos que lutar todos os dias, para não nos acharmos mais do que deveríamos. Mas nós contamos, Pai, com a ajuda do Teu Espírito para fazer isso. Porque nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo, como foi dito aqui. Se levantamos, precisamos de Ti. Se fazemos alguma coisa, fazemos para Ti. Porque na nossa força, Senhor, faremos para ser reconhecido e não para o Senhor. Por isso, nesta hora, eu clamo a ajuda do Espírito Santo.
O Senhor nos deu autoridade como igreja para fazer as obras que o Senhor fez e ainda as maiores. O Senhor, como Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Esse é o exemplo que o Senhor deu para que nós tivéssemos o mesmo exemplo que teve também em Cristo. Isso a gente só pode no poder do Espírito. Por isso eu oro, Pai, para que essa palavra que é poderosa, a palavra do Senhor ela é poderosa para penetrar os nossos corações e arrancar de nós toda a impureza, todo o pecado raiz, à medida que nós vamos se expondo à Tua palavra. Por isso, Deus, que possamos ter desejo certo, desejo de Te ouvir, desejo de jogar água da Tua palavra em nosso coração. Pai, que nós possamos ter a confiança certa, porque o Senhor é que é o nosso baluarte. Muitos confiam em outras coisas, mas nós fazemos menção somente do Teu nome. Eu não vou andar mais assustado, nem com medo. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, nas minhas finanças, no meu relacionamento, na minha condição física, na minha condição sentimental. Eu entrego hoje as Tuas mãos. Seja o que o Senhor quiser, não o que eu quero. E o Senhor tem o melhor para nós, para que eu ande em obediência. Senhor, nos capacita através da Tua graça salvífica que nos deu na cruz do Calvário. Eu oro por mim, Senhor, porque essa palavra veio rasgar primeiro no meu coração. Eu não quero mais levantar deuses estranhos diante de Ti. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ser reconhecido, Deus. Porque esse sentimento de sempre querer ser reconhecido nos persegue tanto. Não quero mais, Senhor, não quero. Arranca isso de mim, arranca isso de nós, arranca de nós. Que o meu coração seja só Teu. Eu oro por cada um que está aqui, Pai. Da minha direita, da minha frente, da minha esquerda. Aqueles que me ouvem agora, Pai. Onde esse som chega. Que o meu amor possa ser só Teu. Que eu ame o Senhor mais que a minha esposa, mais que os meus filhos, mais que o meu trabalho, Senhor. Senhor, mais que os meus parentes, mais do que sexo, Pai. Eu não posso amar sexo mais que o Senhor, Pai. Não posso. Eu não posso amar nada mais que o Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro. O Senhor tem que ser o primeiro em tudo. Pai, meu corpo, Pai. Os meus desejos não podem estar acima do Senhor. Nos ensina, Deus, com essa palavra poderosa, com esse entendimento do que verdadeiramente é idolatria, e o Senhor arrancou para fora hoje. Que nós não coloquemos dentro de novo do nosso coração. Eu não sei o que é idolatria mais para você, e talvez eu não citei aqui o que é idolatria que está dentro do seu coração, mas nesse momento o Senhor te revela, se é que Ele já não revelou. E eu oro para que você arranque daí agora. Seja uma fraqueza, seja um desejo, seja uma carência. Seja uma necessidade. O Senhor te fala hoje para você. Eu sou o que você precisa. Eu sou suficiente para você. E enquanto você não deixar isso, eu não vou te fazer aquilo. Receba a repreensão do Pai. Receba o amor do Pai. E receba Ele ser colocado no devido lugar que é dele. Não terás outro Deus diante do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber honra, glória e louvor, hoje e eternamente. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor porque Ele te ama.